no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vai abrindo, falando assim: eu preciso descer. Então abre mais a Bíblia aí, mais um pouquinho. Não, é sério, no final. No final. Bota aquela. Eu quero ser. É isso não. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém? Abriu sua Bíblia aí? Jeremias capítulo 18. Quem achou que diga amém bem alto. Amém. Glória a Deus. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, de um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Amém? Curva sua cabeça, Pai, que a sua palavra ilumine os nossos entendimentos, que nosso entendimento possa ser iluminado para que possamos compreender qual a real expectativa da nossa vocação. Ó Pai, toma os nossos corações, toma a nossa mente agora, porque nós vamos celebrar, sim Deus, de cérebro, vamos pensar naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Ó Pai, que o Senhor fale de maneira profundamente, e que o Senhor arranca tudo de nós, que não vem de Ti, tudo distração em nome de Jesus. Amém, amém. Tá bem? Senta aí, que a palavra de Deus possa alcançar corações sábios, amém? Que a palavra de Deus possa alcançar corações sábios, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, já desde o ano passado, que não faz muito tempo, Deus já vinha falando comigo a respeito do Jeremias 18, sobre descer a casa do oleiro, e eu meditando nesse texto já tem um tempo, e eu tomei para mim, e eu fiquei como se fosse só para mim, e eu falei: acho que Deus quer falar comigo somente para mim. E quando nós viramos o ano da graça, assim, diga bem alto: o ano da graça. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus pelo ano da graça, irmão? Aleluia. Glória a Deus pela vida do bispo. E ele falou comigo sobre o Jeremias 18. E eu fiquei meditando que eu vou pregar todos os domingos aqui agora. E nós vamos ter uma série de pregação falando sobre graça. E eu falei: Deus, pô, Jeremias 18, fala de graça, Jeremias 18, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Jeremias 18 sobre graça, Deus, fala comigo então. E a gente fica nervoso, a gente fica desesperado: Deus, então fala comigo, fala comigo, fala comigo. E Deus vai falando e vai confirmando sua palavra. E domingo passado o pastor falou: desça, Jeremias 18. Ele falou assim: não, confirmação. Eu até virei para os meninos que estavam do meu lado e falei assim: cara, ele sabe que eu estava meditando nesse texto, nesse que ele está pregando e nesse Jeremias 18. A Luana, a Beth estava aqui do meu lado. Eu falei com elas, eu falei: então tá bom, Deus, se o Senhor quer falar com Jeremias 18, então vamos. E o que Deus falou comigo? Restaurados pela graça. Repita comigo: restaurados pela graça. Fala assim: eu serei restaurado pela graça de Deus. A gente precisa entender que graça é charis. No grego, no original, no hebraico é charis. O que quer dizer charis? Aquilo que proporciona alegria, prazer, deleite, doçura, encanto e beleza. Graça é aquilo que proporciona
alegria, prazer, deleite, doçura, encanto e beleza. Isso é graça. É um favor que a gente não merece. O pastor pregou os últimos 2 cultos anteriores, da virada e domingo passada, sobre graça. É um favor que nós não merecemos. É um poder que ofende o mérito. E a graça de Deus, além de ser um favor de Deus, ela é isso, é aquilo que proporciona a capacidade que Deus me dá de vencer o pecado. Diga para a pessoa do seu lado, graça é a capacidade que Deus te dá de vencer o pecado. Vira para a pessoa que está do seu lado, se é profeta de Deus, fala assim, a graça não purifica o teu pecado. A graça, ela arranca o teu pecado. Porque a Bíblia diz, em Romanos 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça tirou o pecado do nós. A graça, onde abundou o pecado, abundava o pecado em mim, então a graça veio superabundando. Por que superabundar? Porque primeiro ela abunda para tirar o pecado, depois ela me enche por completo. Isso é graça de Deus. É um favor que a gente não merece, mas também é a capacidade que Deus nos dá de vencer o pecado. Glória a Deus. E dentro disso, Jeremias 18, de ser refeito, de ser restaurado pela graça, Deus fala assim, desça primeiro. Para mim ser restaurado, eu preciso descer à casa do olheiro. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, levante e desça. Como assim? Se ele já estava embaixo. Levanta e desce. Deus está falando, um posicionamento para descer. Por isso que eu falo que o posicionamento nem sempre está de pé. Um posicionamento que Deus nos dá é aquilo que Ele manda, Vinícius. É uma posição que Ele determina para a gente. Então Ele fala assim, levante e desce. Então tem gente que precisa levantar, ficar de pé para descer. E Ele falou para Jeremias, Jeremias, levante-se e desce até a casa do olheiro. E dentro disso, eu estava até compartilhando com os amigos aqui, antes do culto, foi por Jeremias 18. Deus, eu já desci, Deus. Aí Deus falou, desce mais, porque você ainda não chegou no final. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a escada do olheiro é grande. Quanto mais tu desce, mais você tem que descer. Quanto mais degrau, aí tu fala assim, Deus, acabou, cheguei no limite. Deus fala, não, desce mais um pouquinho. Que eu vou falar com você quando você estiver lá embaixo, humilhado. Eu não vou te falar com você no degrau, vou falar com você lá embaixo. Quando você estiver no patamar, qual eu quero. Quando você estiver no nível, qual eu quero. Porque Deus, o nível em Deus nunca é para o alto, sempre é para baixo. Porque Ele diz para o próprio Ezequiel, mede 1000 côvados e anda. A água não faz você crescer, a água faz você afundar, então é para baixo. Então o nível de Deus é sempre para descer. Você quer ser maior em Deus? Então desça, isso é graça. Glória a Deus, amado. Porque a gente tem uma maneira de pensar, não, é o tempo da graça, Vinícius, é o tempo da graça, posso fazer o que eu quiser. Brinca então com a graça. Ananias e Safira morreram no tempo da graça. A gente tem uma péssima maneira de escutar por aí, que a graça me liberta de tudo, me livra de todos os pecados. Que pela graça todo mundo está salvo. Fala assim, não é isso não. A graça me salva. Mas quando eu me entrego à graça, não faça da graça de Deus uma desgraça para a sua vida. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Diga para a pessoa que está do seu lado, não faça da graça de Deus uma desgraça para a sua vida. E por que Jeremias 18? Porque Jeremias era o profeta, é o meu apelido para minha avó, Jeremias, não sei porquê. E o Jeremias, ele lutava contra uma nação corrompida, Adriano, uma nação pecaminosa, ele se profetizava. E se o povo não se convertia, e está lá Jeremias se profetizando, e está Jeremias chorando. Por isso tem um livro que Jeremias só lamenta, só chora. E Jeremias está, esse cara, e Deus fala assim, Jeremias, então desce à casa do olheiro, porque lá eu vou falar com você, eu vou te mostrar, eu vou desenhar para que você veja como é a minha graça. Como a minha graça é ministrada sobre aqueles que se entregam à minha mão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu vou falar muito isso, então não é chato, é profético. A graça te alcançou. E ela te pega no colo. A graça é o maior poder do mundo, irmão.
Se o amor de Deus é o atributo de Deus, a virtude de Deus, que excede todo, que transcende tudo, a graça é o maior poder dele. Porque por ela nós somos salvos, mediante a fé. E Jeremias vai e desce a casa do oleiro, desceu, profundo. Desci a casa do oleiro, versículo 3, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Então a graça de Deus não é um assunto atual, a graça de Deus sempre existiu. Quando Deus, antes dele nada se fez, quando Deus se criou, vamos assim entender, quando Deus se fez, porque antes dele ninguém existia, ninguém o fez, ninguém o criou, quando ele se criou, você entender, ele já foi feito em graça. Ele é uma virtude dele, é um poder dele. Então precisamos extrair isso dele, a graça. Extrair virtudes igual a mulher do fluxo de sangue. Amém? Lembra da mulher do fluxo de sangue quando tocou em Jesus? E ele falou assim, alguém me tocou. Ele falou, mestre, todo mundo te toca. Ele falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. Então não é só tocar, tem que extrair de Deus. Tem que querer, eu preciso da graça de Deus. Eu necessito da graça de Deus. E a gente extrai essa virtude. E Deus foi criado em graça, Ele foi feito em graça, Ele é a própria graça, Ele é esse favor, Ele é esse amor, é isso que transborda, é aquilo que nos proporciona alegria e doçura. Glória a Deus. Então Jeremias desceu e ele viu que o oleiro estava trabalhando, repita comigo, trabalhando. Deus sempre teve graça, por isso que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando até agora na roda, sobre a roda. Ele ainda está trabalhando, porque a graça dele ainda permanece. Sabe por que você está vivo? Porque a graça de Deus ainda permanece. Sabe por que você ainda está de pé? Porque a graça de Deus ainda permanece trabalhando. Sabe por que você ainda vem ao culto? Porque a graça de Deus ainda está trabalhando sobre a sua vida. Então não saia da mão do oleiro, porque ele ainda não o fez. E a gente vai falar de diversas coisas sobre a restauração do vaso. Nós vamos falar de ministério, nós vamos falar de família. Então você pega aquilo que você precisar. Porque a Bíblia diz, retém o que é bom. Vou falar várias coisas aqui, mas você vai falar, poxa, hoje é dia de Deus restaurar pela graça a minha casa. Hoje é dia de Deus restaurar meu casamento. Hoje é dia de Deus restaurar o meu ministério. Hoje é dia de Deus me restaurar. Porque eu preciso ser refeito em Deus. Então você pega aí de acordo com a sua necessidade. E o oleiro ainda estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Nós somos um vaso de barro. Paulo diz isso em Coríntios. 2 Coríntios, ele diz, nós somos um vaso de barro que carrega um tesouro dentro de si. O que tem mais valor, o vaso ou o que ele carrega? É uma pergunta. O que tem mais valor? O vaso ou aquilo que ele carrega? O vaso não foi feito, eu falei aqui, né? Falei com isso. O vaso de Deus não foi feito para ficar uma planta dentro dele. O vaso de Deus foi feito para carregar óleo. O vaso de Deus foi feito para carregar unção. Por isso que desce a casa do oleiro. O oleiro não fazia vaso para virar um arranjo de flores. O oleiro fazia vaso para encher de óleo, para encher de unção. Então talvez você perdeu unção no seu casamento, na sua casa, na sua vida ministerial, porque você estava rachado, você era um vaso quebrado, e Deus não põe vinho novo em odre velho, Deus não põe azeite novo em vaso rachado. É por isso que talvez você falou assim, poxa Deus, eu estou... Em vez de me sentir cheio, eu estou vazio. Tem pessoas que já sentiu assim, a lei de mim? Você está lendo. Eu estou buscando. E eu achando que eu vou me encher. Mas na verdade eu estou ficando mais vazio. É porque Deus está falando assim, tem um dreno aí. Tem algo vazando aí. Você quer ser cheio, mas não quer vir para a mão. Você não quer vir pela graça. Você não quer vir para a graça. Então não tem como, é como se esse copo você encher e tiver um dreno aqui, vai vazar óleo. E Deus vai parar de encher, porque Deus não gasta óleo com vaso rachado.
Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus não desperdiça unção. E deixa eu jogar uma oração muito séria para você. Se você, deixa eu dizer, se você esquecer toda essa pregação, grave isso pelo menos que eu vou falar agora. Eu vou repetir, vou falar agora e depois repetir no final. O que é graça para você, o que é um favor para você, custou muito a outra pessoa. O que é graça para você custou a vida do Messias. O que é graça para você, algo que, poxa, é só graça, tua graça me basta, pô, a graça de Deus. O que é algo tão pouco para você, custou muito para outro. Custou muito para o Messias. Então a graça não é barata. Não é só porque é de graça que não custou nada. Não custou para nós, mas para Deus custou muito. A graça de Deus custou muito para Ele. Então não desfaça da graça de Deus e nem das pessoas que Deus usará para ministrar graça sobre a sua vida. A gente também conversava sobre isso daqui no início do culto, eu falava um pouco disso por isso. E o olheiro estava trabalhando sobre a roda e o vaso se estragou. Fala assim, ainda bem. Mais forte, ainda bem. Que o vaso se estragou na mão do olheiro. Porque tem vaso que se estraga fora da mão do olheiro. E só porque ele está em funcionamento, ele não quer voltar para a mão do olheiro. É só porque ele estava funcionando fora, ele não quer descer de novo. E a gente quer usar Durepox. A gente quer usar Durex. A gente quer colocar uma fita agora, essas fitas que cola tudo, veda tudo. Não tem uma cinza, uma fita, veda tudo. Mas não veda a unção. A unção vai ser desperdiçada. Porque o que segura a unção é um vaso feito pela mão do olheiro. Então diz assim, mais uma vez, profetizando sobre a sua vida, eu preciso ser restaurado pela graça. E dentro disso, irmãos, Israel era um povo que, era um povo igual a gente. Não vou falar mal de Israel não, porque o Israel era a gente. Quando vez que eu olho para Israel, eu falo assim, eu sou assim também. Então não adianta a gente bater no povo de Israel se a gente também faz igual. Era um povo que não se convertia, era um povo que não se arrependia. E Deus vai dizendo, o vaso se estragou na mão dele. E ele fez dele um outro vaso. Mas fez de quem? Do barro. Diz para a pessoa do seu lado, Deus vai fazer de você. Deus ainda quer usar você. Deus quer usar você. A sua matéria. Fala assim, a graça de Deus não quer desperdiçar você. Ela quer você. E o olheiro, ele estava trabalhando, mas era um povo ruim, irmãos. Era um barro ruim de trabalhar. E você era meu Deus do céu, uma matéria-prima difícil. Mas Deus, pela sua graça, continuou trabalhando com aquele barro. E ele diz assim, quando Ezequiel vê, Jeremias vê, capítulo 5. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Isso é graça. Fala assim, eu posso estar todo quebrado, mas a graça do Senhor é maior que tudo. E Ele me pega pela mão e está me refazendo. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Ele vai te refazer de novo. Mas deixa eu te dar uma notícia que talvez não vai ser tão boa para você. Não vai ser da maneira que você desejou. Não vai ser da mesma forma que você fazia antes. Deixa eu dizer uma coisa para você. A graça te muda. Não vai ser da mesma forma que você agia, que você vai agir agora. Não vai ser para a mesma coisa. Talvez não vai ser. É por isso que eu falo, precisamos ser dinâmicos em Deus. Precisamos estar abertos para o que Ele quer fazer conosco. Porque senão a gente vive de uma maneira como a gente vivia em 1992. Desde que eu nasci, e a gente começa a falar assim, igual aquela música dos infernos. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não vai. Porque se você se estragou, Deus vai fazer de você uma nova pessoa. Diferente de tudo aquilo que você vivia antes. Isso é metanoia, isso é mudança de mente. Isso é viver
viver novidade de vida em Deus, não de acordo com como foi lá no passado, deixa o passado para lá. Mas Deus me usava assim, é assim que eu vou fazer. Não, se você for refeito, é um novo vaso. É você, mas é um novo vaso. Fala assim, Deus tem uma missão nova para mim. Glória a Deus. Tem gente que não gosta não, mas o problema é seu. Porque tem gente que quer viver a mesma vida. Isso. Tem gente que viver a mesma vida. Não, Deus me usava assim, Douglas. Ele vai continuar me usando assim. Não. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado. É uma nova missão. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Quando Jesus chegou no meio do mar, chamou os seus discípulos e falou assim, vai lá, Pedro, vai para fundo do mar. E Pedro fala, Senhor, eu não peguei nada. Jesus, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Isso foi o primeiro contato com ele. E Pedro lançou a rede ao mar, para qualquer lado. Jesus falou, lança a rede. E ele pegou muito. Quando Jesus é morto, quando Jesus ressuscita, está glorificado, eles estão voltando da mesma maneira. João capítulo 21 diz isso, eles estão voltando e Jesus está lá na areia com peixe, fazendo um churrasco de peixe, peixe na brasa. Jesus já tinha pescado, já estava lá, só esperando eles. E eles falam assim, Jesus, vocês não têm peixe? Não, Jesus, pescamos a mesma palavra. Jesus, a gente pescou a noite toda, não tem mais peixe, não pegamos nada. Jesus fala, volta lá, mas lança a rede, mas agora do lado direito. Não é para qualquer lado. Agora tem algo específico, tem uma nova missão. Se você jogar do lado esquerdo, vai pegar nada, porque a esquerda não presta para nada. Lado direito, uma nova missão. Amém, amado? Você está entendendo isso? Tem pessoas aqui que estão assim, poxa Deus, por que eu vim hoje? Eu achei que Deus ia me restaurar para fazer aquilo que estava no meu coração. Não, está no coração de Deus. E Jeremias está vendo, mas agora entra o lado de Jeremias. Jeremias, Vinícius, ele era um cara, ele era sozinho. Pensa no profeta único. Porque quando Deus abre a boca dos profetas por engano, a maioria está falando assim, não, vocês vão para cativeiro, mas vão ser 3 anos, não precisa fazer nada não. E Jeremias era o único que profetizava, serão 70 anos. Irmãos, qual tipo de profeta você quer? Aquele que fala assim, que alivia, ou aquele que fala assim, irmão, a parada é mais séria que você está achando que é. Ei, Vinícius, qual a nossa humanidade vai querer o quê? 3 anos. Vou do profeta que está me aliviando. Mas Jeremias está falando, olha, não é assim dessa maneira. É mais grave do que você pensa que é. E Jeremias, ele é abandonado por todo mundo. E Jeremias estava ao ponto de largar tudo para o alto. E aqui eu entro no Jeremias para a gente caminhar para um tempo de oração aqui. Que eu falei para os meninos que a gente vai cantar até Corinho de Fogo hoje. Glória a Deus, amado. Quem gosta de Corinho de Fogo aí, levanta a mão. Eita, povo bom. Eu trouxe até pandeiro. E Jeremias, irmãos. Agora, por isso que eu falei para você, aquilo que talvez veio como graça para a sua vida, custou muito a outra pessoa. Jeremias era alguém que orava pelo povo. Jeremias era alguém que jejuava pelo povo. Jeremias era aquele profeta que rasgava sua vida pelo povo. Jeremias é aquele profeta. Irmão, Jeremias não quis ser profeta, mas Deus chamou Jeremias desde o ventre da mãe dele. Então diz assim para a pessoa do seu lado, se você foi escolhido desde o ventre de sua mãe e você foi... Fala assim, você não tem escolha. Porque ele já te escolheu. Já foi, já era. Acabou. Irmão, Jeremias era um profeta que não queria ser profeta. E ele está lá lutando pelo povo. E Deus, a ponto de desistir, Deus fala assim, Jeremias, desce à casa do olheiro, que eu vou te mostrar o que é ter graça pelo povo rebelde. E agora eu quero dizer para você que trabalha com gente, que cuida de gente, Deus está falando, desça a casa do olheiro, que eu vou te ministrar a você o que é ter graça sobre as pessoas. Porque
Porque Deus não abandona ninguém, é a graça dele. Se é derramada para mim e para você, para falar, não desiste de ninguém. Dessa casa do olheiro, porque eu vou te mostrar como eu trabalho. Além de falar com você, eu sou tão didático que eu vou te mostrar, eu vou desenhar. Irmãos, se a gente falava aquela coisa que a gente dá com o cabeça dura, fala assim, quer que desenhe? Deus é esse, fala assim, eu vou desenhar para você, você está muito cabeça dura, você não está entendendo nada. Eu vou mostrar para você o que é graça. Eles não merecem, não, mas você também não, e eu não faço por você, porque você não quer se desgastar mais um pouquinho por aquela pessoa. Porque você acha que acabou para ele. Se não acabou para você, por que acabou para ele? Por que acabou para ela? Glória a Deus, amado. Dia 21, volta às células de liderança. Temos 12 meses ainda. Fala assim para algum líder que está do seu lado. Fala assim, vai parecer muito trabalho para você. Cadê os líderes de célula aí? Levanta suas mãos aí, o líder de célula, os líderes de célula. Os líderes de célula aqui, 2024. Teve pouco trabalho para você? Alguém te deu dor de cabeça, sim ou não? Sim. Não, então foi pouca gente, graças a Deus. Não, fala a verdade. Então liderar te deu dor de cabeça, sim ou não? Sim. Vai te dar mais. Para você aprender o que é graça. Porque a gente só aprende o que é a graça no trabalho. A gente só aprende o que é a graça com o outro alfinetando a gente. Porque Paulo, ele estava a ponto de desistir, porque todo dia, irmãos, preste atenção aqui, todo dia um enviado de Satanás vinha esbofetear a cara dele. Bom, tu acha isso legal? Todo dia alguém vinha apontar o dedo na sua cara. Todo dia alguém vinha dar um tapa na sua cara com palavras, propriamente dito. Só que Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que é isso? É a capacidade de enfrentar qualquer tribulação. Isso é graça. E se a graça de Deus te basta, a sua graça também basta ao outro. Porque a graça não é sua. Diz assim para você, a graça não é sua não. Porque Salmo diz que a graça pertence a Deus. E se Deus me restaurou, Deus quer restaurar o outro. Então Deus quer restaurar ministérios aqui também. Deus não desistiu de você. Ele não desistiu da sua matéria. Ele quer refazer você de novo. Fique de pé comigo.